A paz do Senhor, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Bom, sem mais delongas, hoje estaremos aprendendo a lição de número 12, que tem por título O que a Bíblia ensina sobre santificação. Um assunto muito importante, de extrema importância vocês aprenderem mais uma vez. Então eu peço que vocês fiquem ligados e vamos acompanhar com a tia. Mas antes, vamos estar fazendo uma oração de agradecimento a Deus por mais um dia de estarmos aprendendo a palavra dele. Amém? Fechem os olhos, abaixem a cabeça de vocês. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais um pouquinho sobre a Tua palavra. Abre os nossos ouvidos, possamos estar atentos a tudo o que aprendermos nesta manhã e que o Senhor nos acompanhe em mais um dia. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, por ter nos acordado, por ter nos dado a oportunidade de ver a nossa família, tomar o nosso café e nos prepararmos para a aula de hoje. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Vamos lá, galerinha? Bom, como das outras vezes, não reparem no óculos da tia, é a luz que eu coloquei para vocês conseguirem enxergar melhor, não ficar muito escura a aula, tá bom? Vamos lá. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao 17, e o 20 vai estar falando sobre vida velha e vida nova, a conversão em Cristo e a obediência aos pais. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, vai estar falando sobre uma vida que agrada a Deus. O tema da nossa lição de hoje é a santificação, então eu convido vocês a pegarem o seu caderninho. Quem tiver revista, pegar a sua revista. Quem tiver Bíblia, pegar a sua Bíblia. Quem não tiver a revista, a tia está mandando em PDF a revista no grupo das mães. Então é só vocês pedirem o celular dela para acompanhar, o celular da mamãe, do papai, do tio, da vovó, de quem vocês acharem melhor, que esteja no grupo das mães e acompanhem. Aqueles que não têm Bíblia, a mesma coisa, peça para a mamãe, para o papai a Bíblia emprestada e vamos lá. O objetivo da nossa lição de hoje é aprender que a santificação é um processo dinâmico e ininterrupto. Processo dinâmico significa realizar-se somente com a atividade do ser aprendente, ou seja, algo que se modifica continuamente, que se evolui, que pressupõe movimento ou mudança. Ininterrupto significa não interrompido no espaço ou tempo, contínuo, constante, ininterrupto, algo que não é interrompido. Fique ligado, os seguidores de Jesus deverão conduzir-se como um povo santificado e purificado da impureza do mundo. E vamos lá. Trabalhando a lição. A santificação é um processo pelo qual aprendemos diariamente, através da Bíblia, sobre como Deus quer que vivamos e, ao mesmo tempo, vamos deixando de praticar tudo o que é contrário aos princípios que Ele estabeleceu para nós. Como eu havia dito para vocês no começo, antes de começarmos a nossa lição, em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 17, vai estar falando sobre vida velha e vida nova. Ou seja, antes de eu conhecer a Cristo, como que é a minha vida. E vida nova, quando eu me converto e conheço a Cristo, Jesus, o nosso Salvador. Ou seja, não cometo as mesmas coisas, os mesmos erros que eu cometia antes. Entendeu? Como a tia sempre falava para vocês e continua falando na escola, ter um bom comportamento. Se eu falava palavrão na escola, me converti a Jesus, não falo mais. E vocês têm total entendimento de saber o que é certo e o que é errado, principalmente por
termos e estar constantemente buscando melhorar na presença de Deus, não é mesmo? Que é uma coisa que a tia sempre vem dizendo para vocês em todas as aulas. Não só eu, mas a tia Joyce também. A santificação nos torna cada vez mais parecidos com Jesus, na forma de agir, de pensar, de sentir e de falar. A santificação não é uma coisa que acontece de repente na vida do cristão, mas é um processo que acontece durante toda a vida do cristão. Ou seja, é um processo dinâmico, como a tia disse aqui no objetivo da lição. Vocês terão o objetivo de aprender que a santificação é um processo dinâmico e ininterrupto. Dinâmico, ele se modifica continuamente, ou seja, todos os dias nós trabalhamos o processo de santificação. Dia após dia. No processo de santificação, o principal é aprender a andar com Deus, cultivando uma amizade profunda e de confiança nele. Para isso, é preciso dedicar um tempo para estar a sós com Deus e com a sua palavra. É assim que convivemos com Deus, lendo sobre ele e entendendo cuidadosamente o que ele diz em cada versículo da Bíblia. Sem conviver, sem falar e sem ouvir, jamais nos tornaremos amigos de alguém, não é mesmo? Para mim, ser amigo de uma pessoa, eu preciso conviver com ela, né? Não é do dia para a noite que eu pego a confiança em alguém. E aqui vocês estão aprendendo que é a mesma coisa com Deus. Não tem como, sem conviver e sem falar e sem ouvir ele, jamais nós tornaremos amigos dele. Então, fica aí uma oportunidade para vocês. Experimentem ter essa experiência com Deus. É incrível. E para nos tornarmos amigos de Deus, precisamos buscá-lo, ou seja, nos aproximarmos dele em oração. Lembra da nossa campanha que a gente começou nos nossos encontros aos sábados? Pois foi uma das experiências que vivemos juntos, e aí acabou acontecendo a pandemia e tivemos que parar, mas mesmo assim, continuem, não parem, orem pelos seus colegas de classe, tanto da escola quanto da igreja, orem pelos seus irmãos em Cristo, isso é muito importante. E o essencial, busque sempre a presença de Deus para a vida de vocês, que é o mais importante. Deus é santo e ordena que seus filhos também sejam. Esta é a vontade do Senhor, a nossa santificação. Se vocês estiverem com um caderno, podem anotar o que a tia está dizendo aqui, o que a tia está pautando, parando para explicar para vocês, podem ir anotando. Isso ajuda muito no conhecimento de vocês, agrega muita sabedoria da importante palavra de Deus. Então, quem tiver com a sua caneta aí, anota, tá? Fiquem ligadinhos. Não percam o foco, tá? Porque aí depois, mais pra frente, tem dúvida nesse assunto? Pega o caderno de vocês que vocês anotarem e dão uma relembrada de como é o processo de santificação. Interagindo, somos a Bíblia que o mundo lê. Se somos bons, vivemos de acordo à palavra e à vontade de Deus, e nossas atitudes condiz com o que aprendemos com Deus, fazemos sim a diferença e ganhamos muitas almas para Jesus. Sabe aquele amiguinho da escola que você quer ganhar ele para Jesus e não sabe como? Se você tem um mau comportamento, mude. Claro que agora vocês não estão estudando, né? Porque as aulas não voltaram presencialmente. Mas e as conversinhas que rolam nos grupos da escola ainda, né? Do WhatsApp, ou até mesmo no PV, no privado com alguém? Tomem muito cuidado. Porque, como a tia disse para vocês, somos a Bíblia que o mundo lê. E isso, para nós cristãos,
é algo de extrema importância e para vigiar muito no que falamos, no que pensamos, na nossa forma de agir, de se expressar. Isso conta muito no processo de santificação. E se vocês querem fazer a diferença e ganhar almas para Jesus, esse é o primeiro passo. Mudar o comportamento. Amém? Em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 3. Vamos todos lá abrir a nossa Bíblia. Vamos usar a Bíblia agora. 1 Tessalonicenses 4, 3. Está dizendo assim: o que Deus quer de você é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Olha só, ficarmos atentos a todo momento da forma que nos expressamos, fazemos alguma coisa, tomar cuidado. Como eu disse e repito, somos a Bíblia que o mundo lê. Portanto, se Deus exige santidade em toda a nossa maneira de viver, precisamos nos esforçar para agradá-lo. Devemos tomar cuidado com nossa vida de um modo geral, as brincadeiras, as palavras e atitudes. O nosso corpo deve ser santificado para louvar ao Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Abram com a tia. Em Mateus, capítulo 5, versículo 16, vai estar dizendo assim: assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Eu vou estar lendo para vocês a partir do versículo 13 do capítulo 5 para vocês compreenderem melhor o 16. Diz assim: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Olha que lindo, pessoal! Nós somos sal da terra e a luz do mundo. Perfeito. Nós fomos comprados por um alto preço. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Ser santo é ser separado, e a santificação é um processo pelo qual vamos sendo separados para Deus. Isso não quer dizer que seremos pessoas estranhas e isoladas do mundo, pois Jesus quer que compartilhemos com as pessoas a alegria de sermos filhos de Deus. No processo de santificação, à medida que nos aproximamos do Senhor, passamos a conhecer melhor a vontade de Deus. E quanto mais conhecemos os seus propósitos, mais temos vontade de obedecê-lo por amor a Jesus. O apóstolo Paulo sabia disso, pois ao escrever uma carta aos Efésios, alertou-os para não se deixarem influenciar pelos ímpios, por aqueles que não conhecem a Deus. Em Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao 32, vai estar falando sobre a antiga vida e a nova vida, e como viver a nova vida. Que nova vida é essa, tia? A nova vida com Cristo. E como vocês aprenderam agora, eu acabei de ler,
a santificação é um processo pelo qual vamos sendo separados para Deus. E é um processo dinâmico, que se modifica continuamente, que evolui, que pressupõe movimento e mudança. Ou seja, todos os dias estamos vivendo um processo de santificação. Amém? O apóstolo chama a atenção do povo para que não andem mais como andam as pessoas que têm coração endurecido e vivem distantes de Deus. Ele os convoca a andar como filhos da luz e diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Isso está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 1. Todos abrindo com a tia, em Efésios capítulo 5, versículo 1. Que vai estar dizendo assim: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Não diz que somos a imagem e semelhança de Cristo? Ele é santo. Então nós também devemos ser santos, não é mesmo? Paulo também instruiu aos cristãos colossenses a estabelecerem regras para a vida cristã, porque Deus espera que vivamos em santidade, que sejamos como Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Todos abram com a tia em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e... Colossenses capítulo 3, do versículo 8 ao 10, desculpa. Colossenses capítulo 3, do versículo 8 ao 10, nós vamos ler juntos. 3, do 8 ao 10, diz assim: mas agora, livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Olha que lindo, pessoal! Também em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, vai estar dizendo assim: vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Então, em Colossenses capítulo 3, do versículo 8 ao 10, vai estar falando sobre a vida velha e a vida nova. E em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, estará falando sobre o perdão, a chave para uma vida nova. Como agradar a Deus? Deixa eu só achar aqui para ler para vocês. Como agradar a Deus? Está em... Eu vou encontrar aqui. Algumas crianças e até mesmo adultos... Pessoal, isso não tá na revista de vocês, tá bom? É algo da minha Bíblia que eu já tinha apresentado para vocês, que ela é diferente. E tem muitas observações legais para a idade de vocês, e eu gosto. Então, achei muito interessante estar lendo isso para vocês. Como agradar a Deus? Algumas crianças
e até mesmo adultos preocupam-se muito com o que os outros pensam delas. Existe até um nome para gente assim, bajuladoras. Mas e se o objetivo delas fosse agradar a Deus? A igreja de Éfeso, como muitas de nossas igrejas hoje, era uma mistura de pessoas. Algumas tinham vindo da religião de seus pais, outras não. Algumas tinham grandes mudanças a fazer em seu comportamento e atitudes. Havia aquelas que não podiam concordar umas com as outras. Paulo queria o melhor para aquele grupo de crentes e deu-lhes alguns princípios básicos para que se dessem bem uns com os outros e prosperassem na fé. Acima de tudo estava a ideia de que deveriam antes agradar a Deus. Jesus seria glorificado no todo que eles formavam se cada um deles vivesse de acordo com os seus caminhos. Paulo deu-lhes 3 regras básicas de como se tornar um agradador de Deus. E aqui estão. Passo 1. Fale a verdade. Pensamento correto, veracidade e conversa sadia eram algumas metas de Paulo para os efésios. Embora muitos e muitos séculos tenham se passado desde que esta carta foi escrita, Deus ainda quer que a verdade domine as nossas mentes e o nosso falar. Passo 2. Imite Jesus. Os efésios deveriam abandonar a impureza, a ira, o roubo, a preguiça e outras qualidades negativas. Em lugar disso, deveriam desenvolver a santidade, a prontidão para o trabalho, a boa vontade, a compaixão, o perdão e muitas outras qualidades positivas. Resumindo, os crentes deveriam agir como Jesus o faria em todas as situações. Ele continua sendo o nosso melhor exemplo. E o passo 3, viva na luz. Antes que eles conhecessem ao Senhor, a luz pura de Deus lhes parecia um inimigo. Paulo insistiu com eles que vivessem como filhos da luz, cujo viver resulta em bondade, justiça e verdade. Deixe a luz de Jesus atrair você para uma vida mais frutífera também, gente. Olha que lindo! Não tem nem o que explicar. Já estava bem mastigadinho esse faça a coisa certa. Que lindo! Então, os 3 passos de como agradar a Deus é falando a verdade, imitando a Jesus e viver na luz. Olha que lindo! Vamos lá, continuando. E quanto mais buscarmos ser santos, ou seja, sermos parecidos com Jesus, nos tornaremos mais fortes e o pecado não terá domínio sobre a nossa vida. Deus espera que sejamos amáveis, compassivos, bons, humildes, pacientes e prontos a perdoar. E para que isso aconteça, é preciso dizer não ao pecado. Galerinha, olha, não tem nem o que explicar para vocês, porque essa lição tá muito fácil de compreender, de como o que a Bíblia ensina sobre santificação e como termos uma vida santa diante de Deus e que agrade a Ele. Olha só, mais um passo muito importante, principalmente para nós filhos. Você sabia que quando obedece a seus pais, deixa Deus contente também?
Em sua carta aos Colossenses, Paulo dá conselho à família. Ele diz para os filhos sempre obedecerem aos pais, porque isto agrada ao Senhor. Porque seus pais amam você e querem para você o que é melhor. É correto obedecê-los. E porque Deus também deseja o melhor para você. Ele se alegra quando você escuta os seus pais. Em vez de duvidar ou questionar quando seus pais lhe dizem para fazer ou não fazer algo, tenha em mente o bom conselho de Paulo. Quando obedecemos os nossos pais, nós estamos agradando a Deus. E isso é maravilhoso e muito importante para nós filhos. E é uma dádiva também, né, gente? Nós estarmos obedecendo aos nossos pais, porque quando obedecemos eles, estamos agradando a Deus. Meus amores, não tem segredo nenhum essa aula de hoje, tá? Ela estava bem simples de compreender. Eu espero que vocês tenham anotado essas partes importantes que a tia leu. Até eu tenho o meu caderno, viu? Então saibam que quando o que eu falo para vocês, eu estou vivendo. Principalmente em questão de anotação e estudos sobre este livro maravilhoso, a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, como conclusão da nossa história de hoje, eu deixo para vocês: buscar a santificação é um estilo de vida daqueles que amam e querem agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus e ama Ele, busque a santificação. E estejam sempre atentos à vontade de Deus e como Ele quer que nós sejamos. Se a gente quer ganhar muitas almas para Jesus e fazer a diferença no mundo, existe ainda muitas atitudes nossas, muitos jeitos, muitas qualidades da gente melhorar para realmente fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Claro que acredito que até o dia de hoje vocês fizeram diferença em muitas vidas, na escola, na família de vocês. Mas agora, nesse momento que nós não temos tendo a oportunidade de se ver direito, de se encontrar, de dar um abraço, faça diferença mesmo assim. Mande uma mensagem para aquele colega que faz tempo que você não vê, não conversa, não dá um abraço. Fala de Jesus, compartilha de Jesus com ele. Se quiser, conta essa história de hoje, essa lição que vocês aprenderam. Acredito que vai fazer muita diferença na vida dele e vocês vão salvar muitas almas para Jesus, querendo viver a diferença. Não se esquecendo de um dos passos mais importantes, hein? Obedecer aos pais. Então, você aí que tirou esse tempinho para estar aprendendo a lição de hoje, ó, fique ligado, hein? A obediência aos pais agrada a Deus. Amém? Para não ficar só nas minhas palavras, vamos para algumas perguntinhas importantes que eu aguardarei as respostas no meu WhatsApp, tá? Então, por favor, você que está assistindo a aula, já pega a caneta na mão de novo e vamos para a primeira pergunta. O que é santificação? A resposta dessa pergunta eu falei no início da lição, no meio da lição e agora no final. Então, não tem desculpa de falar, tia, onde que tá? Ou então mandar, tia, eu não consegui responder. Volta, não sei o que você vai fazer. Mas quem estava acompanhando com o caderno, acredito que vai saber responder essa, hein? Anotando. 2. Devemos tomar cuidado com o quê? Explicando essa pergunta para vocês. Para mim ter uma vida santificada, né? Na presença de Deus, devo tomar cuidado com o quê? Essa é muito fácil.
Eu falei também no início da lição e agora no meio da lição. Pergunta de número 3. Quais os resultados de uma vida santificada? E aí, qual a diferença que eu faço quando eu tenho uma vida santificada? E por último, mas não menos importante, a 4 diz assim: o que diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13? Explique com suas palavras. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e 13, tá bom? É isso, meus amores. Espero muitíssimo que essa lição de hoje tenha agregado muita coisa maravilhosa no conhecimento de vocês. Fiquem com Deus, continuem se cuidando. Se for sair, use a máscara, pega, leve seu alquinho junto. Não se esqueça que não podemos abraçar ainda. Nada de aperto de mão também, nem beijinho no rosto, tá bom? Continue se cuidando para que logo a gente possa se encontrar e realmente dar esse abraço apertado, tá bom? Mas enquanto a gente não pode se ver e não pode se abraçar, recebam o meu abraço apertado, meu famoso abraço virtual, bem apertadinho. Eu amo muito vocês, estou morrendo de saudades. Tchau!